Boa noite, pessoal. Tava tentando, tô rindo aqui porque estamos tentando filmar esse vídeo e não tá saindo, tá? Estamos perdendo o ritmo já, não estamos fazendo nada todo dia. Então estamos perdendo o ritmo total de filmar, tá? Aqui tá já, acho que meia-noite e meia já, estamos fazendo esse vídeo. Nossos filhos dormiram já, tá? E aí vamos tentar fazer um vídeo sobre tráquea, porque eu tô falando tentar, que já tentamos muito hoje já e não tá dando certo, tá? Tráquea é um órgão do aparato respiratório que a gente fala aqui. É um órgão do sistema respiratório, perfeito? Ele é fácil, é tranquilo. Vamos estudar tudo que é respiratório. Também para essa parcial 2, para quem é meu aluno, vamos estar estudando sobre cardiovascular, tá? E outras coisinhas, tá? Tem bastante assunto para estudar, então não deixe para a última hora e assistam os vídeos, perfeito? Tá? Então vamos começar assim. Vamos colocar o título de hoje do nosso vídeo, que é, em castelhano é assim, tráquea, em português é traqueia, perfeito? Então não tem muita diferença não. Vamos primeiro apresentar a tráquea. Você tem que imaginar a tráquea como um conduto, como vamos falar um cilindro por enquanto. Depois vocês vão ver que forma realmente ele tem. Ele é assim mais ou menos, tá? Ele é pequenininho, tá certo? A tráquea é um conduto de aproximadamente, fala o nosso livro, 13 centímetros. É pequeno, tá? 13 centímetros. A tráquea é continuação de outro órgão que conhecemos super bem, só que com outro nome, tá? Vamos tentar desenhar esse órgão aqui. Eu pratiquei bastante para desenhar ele. Acho que nem vai parecer que eu pratiquei. Tá bonito. Que órgão será esse aí? Vocês já pensam já? Que órgão é esse? Aí, tem duas cores, porque tá formado por dois cartílagos. Mais uma dica aí, tá? Dois cartílagos. Claro, ele tem mais cartílagos, mas aqui nessa vista dá pra ver dois cartílagos. Esse de azul seria o cartílago, vamos colocar assim, né? Pelo espaço. Cartílago tiroides. Tiroides, em português é tiroides, tá? E o de vermelho é outro cartílago, tá? É o cartílago cricoides, tá certo? Então esse órgão aqui, que não falei ainda o nome, tá formado por vários cartílagos e no meu desenho dá pra ver dois. O que tá de azul é o tiroides e o que tá de vermelho é o cricoide. Qual é o órgão? E vocês já sabem já que é a laringe, né? Esse órgão aqui então é a laringe. Laringe é popularmente conhecido aqui no Paraguai como manzana de Adão, seria maçã de Adão. Em português é pomo de Adão, né? Esse aqui, ou gogó, que alguns falam. Nunca colocar isso na prova de anatomia, senão tá super errado, né? Você colocou um laringe, tá certo? Então, não confundir laringe com faringe. Laringe é uma coisa, é um órgão. Faringe é outro órgão. Acontece isso também, e aí vocês falam que eu faço pegadinha na prova, sendo que é muito diferente, né? Laringe, faringe, tá? A função desse órgão é bem diferente, perfeito? Então aqui, laringe. Temos a laringe com dois cartílagos, tiroides, cricoides, e continuação dessa laringe, quem está saindo? O nosso conduto, a nossa tráquea, que está de preto é a tráquea, tá certo? A tráquea saiu especificamente de onde? Do cartílago cricoides, ou seja, ele começa no cartílago cricoides, tá? Latardia primeiro fala assim, que a tráquea é um órgão, continuação da laringe. Aí depois, mais pra frente, ele fala que especificamente ele se origina a nível do borde inferior do cartílago cricoides da laringe. Isso é o correto. Depois eu vou escrever aí pra vocês, tá certo? Então eu já sei onde ele começa, tá? Aí você tem que se palpar. Como sempre eu falo pra vocês, que meu professor falava, para aprender anatomia vocês têm que se tocar, exceto, eu sempre falo na sala de aula, já sabem onde, não devem se tocar em outras partes quando estudam anatomia. Aqui podem se tocar, tá? Por exemplo, esse aqui é qual? Esse aqui é laringe, quase eu falei como já não, laringe, e aqui continuação tráquea. Esse que vocês sentem aqui, tá? É a tráquea, perfeito? É tráquea, só que está no pescoço. Essa tráquea que vocês estão sentindo aqui, vamos chamar de tráquea cervical, tá? Já que depois a tráquea penetra no tórax, tá? E vai ser chamada de tráquea torácica. O que eu estou aprendendo aí, que a tráquea tem duas porções. Vamos fazer assim, uma linha imaginária aqui,
Essa aqui seria a tráquea cervical, que está no pescoço, no coelho. E essa aqui é a tráquea torácica. Então, tráquea se originou no bordo inferior do cartílago cricoide da laringe, tá certo? Tá descendo, tá no pescoço e se chama tráquea cervical por isso. Depois ele penetra no tórax e passa a ser chamada de tráquea torácica, tá? Qual é a porção palpável? É a tráquea, claro que é a tráquea cervical, perfeito? Até aí tranquilo, e não esqueçam que no total ele tem 13 centímetros. E aí lá atrás já vai complicando a nossa vida, e ele fala, tráquea cervical tem 6 centímetros. E a tráquea torácica tem quantos então? Aí claro que se a cervical tem 6, a tráquea torácica vai ser 7. Aí 7 mais 6 é 13, perfeito? Por isso que ele falou 13 também. Eu sempre cai na prova. Quantos centímetros tem a cervical e quantos centímetros tem a torácica? Não trocar, tá? 6 centímetros e 7 centímetros, perfeito. Bem, então já apresentei onde ele começa. Eu quero saber onde ele termina, tá? Tráquea cervical, torácica, termina no tórax. Não existe uma tráquea abdominal. Não sei para que a tráquea tem que ir para o abdômen. Teria que ir para o abdômen, né? Nunca, tá? Termina já no tórax mesmo. Ele termina bifurcando, termina dividindo-se em dois, assim, e vamos fazer assim, 2. Ele terminou bifurcando, dividindo-se em dois brônquios, tá? Esse aqui vai ser um brônquio que vai se chamar brônquio principal direito e esse aqui vai se chamar brônquio principal esquerdo. Esses brônquios estão indo para os pulmões, perfeito? Tá? Então, onde ele termina? Ele termina bifurcando, tá? Bifurcou, brônquio principal direito e brônquio principal esquerdo, que vocês estão percebendo que são um pouquinho diferentes. Depois eu explico isso, tá? Vocês vão ver já também que aqui, onde ele termina, tem um cartílago super conhecido, tá? Que sempre cai na prova também e vamos falar dele. Então, o que eu quero que vocês entendam com isso? Onde começa no cartílago cricoides, tá? Borda inferior do cartílago cricoide da laringe. E onde termina, depois de 13 centímetros, ele termina bifurcando em brônquios. Vamos colocar aqui, brônquio principal direito e brônquio principal esquerdo. Esquerdo e direito, perfeito? Então, aí apresentei a tráquea para vocês e agora vamos começar a nossa aula, tá? Vamos apagar aqui. De órgão, que eu devo saber? Você sempre tem que saber o que é. Alguém pode perguntar para você o que é tráquea. O seu professor de anatomia pode perguntar o que é tráquea numa prova oral, né? Aí você fala tráquea, isso. Tá? E com a terminologia anatômica. Não vale falar tráquea, não sei, é um tubo, tá? Usa a terminologia anatômica que está no nosso livro, tá certo? Tá, aqui, vamos colocar então. Completo. Definição. O que é? Definição. La tráquea, vamos falar assim, é um conduto. É um tubo, perfeito? Um tubo. Só que não falar somente isso, fala completo. Tá? Um conduto, um tubinho semi-rígido. Vocês podem palpar, podem sentir. Ele é semi-rígido, não é nem muito duro e nem muito mole, tá? É um conduto semi-rígido, aí já mudou, né? Eu tô começando a falar bonito. É um conduto semi-rígido. E aí vem uma palavra complicada. Vou até colocar assim gigante. Fibro, músculo, cartilaginoso. Palavra monstro. É um conduto semirrígido fibromúsculo cartilaginoso, tá? O que significa isso? Que a tráquea está formada por cartílagos, tá? Vocês podem sentir os cartílagos aqui, tá? Vamos falar deles. Assim vocês fazem assim, desse jeito, para cima, para baixo, e vão sentir os cartílagos. Então a tráquea está formada por cartílagos, tá? Músculo, a tráquea está formada por músculo também, principalmente na parte posterior, tem músculo, parte posterior da tráquea. E fibro, a tráquea está formada também por tecido fibroso, tá? Então a tráquea não é um órgão muscular somente, ele é um órgão
músculo cartilaginoso, tá? Esses três tipos de tecido formam a tráquea: tecido fibroso, tecido muscular e tecido cartilaginoso. Então a definição mudou, viu? De um tubo, tá? Não posso falar na tráquea que é um tubo, tá errado já. É um conduto, um tubo semirrígido fibromúsculo cartilaginoso. Tem que falar completo. Aí tá correto. E aí, definição perfeito. Mas vamos aumentar mais um pouquinho. Para que ele serve? Em anatomia, aqui por enquanto não nos interessa muito para que ele serve, mas vamos falar já, tá? Para adiantar. É um conduto semirrígido fibromúsculo cartilaginoso que, em castelhano, conduz. Que conduz? O que ele conduz? Conduz o ar, né? Conduz o ar inspirado e expirado. Ele é um conduto semirrígido fibromúsculo cartilaginoso que conduz o ar inspirado e expirado. É tranquilo a definição, eu acho, tá? Então não tem problema nenhum com a definição. Esse é o primeiro que você deve falar sobre a tráquea. O que é a tráquea? Okay? Sempre tentar mostrar assim para o seu professor na prova oral, para o seu professor ver que você sabe do que você está falando, tá? Tentem não ficar tão nervosos em uma prova oral. É meio difícil, mas tentem. Perfeito? Tráquea, definição. Aí, número 2. O que eu devo saber agora? O que eu já sei já. Origem, onde ele começa. Lembra que na nossa apresentação eu falei para você onde ele começa? Número 2. O que eu devo saber? Origem. Origem. Ele é continuação da laringe. Posso falar somente assim, professor? Pode, mas certeza que o seu professor vai perguntar, mas especificamente onde? Onde especificamente? Então você vai escrever assim. Vou colocar aqui, continuação, ele é continuação de la laringe. Ele é continuação da laringe. Aí, para relembrar, lembram aqui o nosso desenho da laringe. 2 cartílagos desenhamos, o cartílago tiroides. E o outro cartílago era cartílago cricoides. Cartílago cricoides, de vermelho. Tá certo? Então, quem sair é o nosso conduto semirrígido. Quantos centímetros? 13. Quantas porções? 2 porções. Tá? Cervical e torácica. Ele é continuação da laringe. Mas, especificamente onde ele se origina? No borde inferior do cartílago. Opa, quase coloquei tiroide, viu? Tá errado. Cricoides, na emoção às vezes erramos assim, tá? Vermelho, cartílago cricoides. Perfeito. Origem, tranquilo. Depois eu vou contar mais algumas coisinhas da origem que podem cair na prova também. Onde ele termina? Depois dos 13 centímetros que ele apresenta onde ele termina. Ele termina, lembram? Dividindo-se em duas partezinhas. Aqui. E um brônquio principal direito e um brônquio principal esquerdo. Isso já seria a terminação, seria o nosso número 3. Origem, eu já sei, e agora terminação. Vamos com 3. Onde termina? Aí usem sempre terminologia. Coloquem palavras bonitas. Terminação. Termina como? Bifurcando-se. Termina dividindo-se em 2. Bifurcando-se. Aí, tá. Problema com acento aqui do professor. Termina bifurcando-se em. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um brônquio. O nome completo dele é brônquio. Vou colocar assim, brônquio principal. Precisa falar que é principal, sim. Brônquio principal direito, tá? E o outro é o brônquio principal esquerdo. Brônquio principal esquerdo, tá certo? Então ele terminou em 2 brônquios. Esses brônquios, como eu já falei também, eles vão para os pulmões, tá? Por isso que alguns alunos erram e eles querem chamar de brônquio pulmonar, tá? O nome dos brônquios é principal, tá? Direito ou esquerdo. Perceberam a diferença aqui dos brônquios? Um brônquio, tá? Latargia exagera. Ele fala que o brônquio praticamente se encontra continuando o trajeto da tráquea. Ele é um pouquinho mais vertical, tá? Olhem só, o direito é um pouco mais vertical em comparação ao esquerdo, que é mais horizontal. Essa é uma diferença. O direito é um pouco mais vertical
praticamente continua a trajetória tráquea, o esquerdo é mais horizontal, tá certo? Depois, outra diferença que dá para ver no meu desenho, eu exagerei também, tá? O direito é mais calibroso e o esquerdo é menos calibroso. Mas brônquio é outra aula. Eu só quis contar porque eu fiz assim o meu desenho, tá? Tá meio exagerado, mas é para lembrar. Perfeito. Eu já sei onde começa. Vou marcar aqui. E eu já sei onde termina. Termina bifurcando. E aí vamos continuar, tá? Número 4. O que pode mais perguntar ao professor? E o que eu devo saber da tráquea? Tenho que saber tudo, tá? Mas vamos ir focando nos principais nessa primeira parte de tráquea. Agora, vamos colocar assim. Lembram que ele é um conduto semirrígido fibromúsculo cartilaginoso, tá? Ele está formado por cartílago, por músculo e por fibra. Vamos ver a constituição anatômica. Ele está formado por quê? Já sei, né? Mas vamos explicar. Constituição anatômica é que tipo de tecido forma ele. Aí você já sabe já que tipo de tecido. E vamos ir falando. Vamos colocar aqui 1, 2, 3. E aqui eu vou colocar um asterisco, porque não me interessa muito ele, tá? Esse último aqui, tá? Em anatomia. Mas é muito importante. Constituição anatômica. Que tipo de tecido forma a nossa tráquea? Eu gosto de explicar primeiro o cartílago. Não interessa a ordem, o importante é explicar tudo, tá? O primeiro tipo de tecido que forma a tráquea são os cartílagos, tá? O primeiro tipo, na minha ordem aqui, cartílago. Tráquea está formado por cartílago. Para quem já estudou histologia, tá? É o cartílago hialino, tá? O que forma hialino. Vamos desenhar aqui, vou desenhar somente a tráquea. 13 centímetros. Assim. Está formado por cartílago. Essa é uma vista anterior da tráquea. Quantos cartílagos? Vão ser 15 a 20, fala na tarde. Esses cartílagos vão estar assim. Tá? 1, 2, 3. Não vou desenhar 15 a 20, vou desenhar. Vamos ver quantos aqui. Tá? Então, um embaixo do outro. E esses cartílagos vão ter forma de... Latardia fala primeiro assim, entre aspas ele coloca. Eles têm forma de anéis. Mas depois ele mesmo se corrige. Ele fala que não são anéis, tá? Ele fala que na realidade esses cartílagos são arcos. Por quê? Se Latardia falou anéis, eu imaginaria assim, que esse cartílago, ele é assim, tá? Desse jeito. Tá? Um anelzinho, fechado mesmo. Não, na realidade eles são arcos. Eles são assim, tá? Desse jeito. Eles não chegam a se fechar, tá? Não chegam a se fechar. Os cartílagos estão abertos na parte posterior. E é aí que eu quero que vocês entendam uma coisa. Olhem só. A tráquea, ela seria assim. Ele é um conduto. Ele é um conduto. Vamos pegar aqui. Vamos fazer assim. Peguei qualquer folha aqui de casa. Aqui. Ele é um conduto, tá? Que tem 15 a 20 cartílagos. Esses 15 a 20 cartílagos têm forma de arcos. Arcos. Eu gosto de falar anéis incompletos. É que assim, você olhando aqui, dá pra ver. Tá? Dá pra ver. Dá pra ver. Só que na parte lateral, dá pra ver. Dá pra ver. Já na parte posterior, não tem mais cartílago, tá? Ele é um arco. Ele é assim. Vamos colocar aqui. Assim, desse jeito. Entenderam? No meu desenho, tá? Sempre imaginar na posição anatômica. Então, os cartílagos são arcos na realidade, porque não chegam a se fechar na parte posterior, tá? Latardia mesmo se corrigiu. Se fossem anéis, assim. Mas na realidade eles são arcos. Perfeito? Que forma tem os arcos? Que forma tem os arcos? Arco, claro, que professor, que besta. Então, que forma? Estão me matando aqui. Como que eu vou perguntar isso? Tá? Que forma tem os cartílagos da tráquea? Vão me matar, tá? Os cartílagos da minha filha tá rindo também. Vai dar divórcio. Que forma tem os cartílagos da tráquea? Os cartílagos da tráquea têm forma de arcos, tá? Perfeito. Quantos são? São em total arcos 15 a 20 cartílagos. Cartílago hialino. Quanto por cento desenhou? Não me interessa, mas você já sabe que são 15 a 20. Perfeito. Entre esses cartílagos, não esqueçam que isso aqui é uma parte anterior, tá?
entre esses cartílagos, vamos colocar um tecido fibroso. Vamos encontrar tecido fibroso. No nosso atlas, vamos ver depois, que ele fez branquinho. Entre cada cartílago, temos tecido fibroso. Perfeito? Por isso que ele era fibro, músculo, cartilaginoso. Eu já sei da fibra que se encontra entre os cartílagos, tá certo? Bem, então aí, o que eu vejo? Uma vista anterior da tráquea, onde eu tenho 15 a 20 cartílagos em forma de arcos, e entre esses cartílagos eu vejo o tecido fibroso, perfeito? Só que agora eu vou virar, tá? Vou pegar essa tráquea e vou olhar por trás, vista posterior. Vamos fazer aqui, vou colocar aqui, assim, esse aqui, vista anterior, e esse aqui vai ser uma vista posterior. Na vista posterior, eu não tenho o quê? Não tenho cartílago. Vou colocar só assim aqui, para vocês terem uma ideia que até a parte lateral eu vejo cartílago. Na parte posterior, o cartílago não se fecha, já que ele é um arco, perfeito? Aí depois no Atlas 3D aí vocês vão entender melhor, tá? Então na parte posterior, se o cartílago não chega a fechar, o que ele tem, tá? Na parte posterior, a tráquea está fechada por músculo. Toda a parte posterior da tráquea tem músculo. Músculo, 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 músculo. Claro que esse músculo é um músculo liso, músculo involuntário, não controla aqui minha tráquea. Perfeito? Aí, tá? Então, aqui, vista posterior, o que eu vejo é músculo, especificamente o músculo liso, tá? Por isso, o que está de vermelho aí é músculo, tá? Aí, completou, olhem só. Tráquea, constituição anatômica, está formado por que tipo de tecido? Fibro, músculo, cartilaginoso, tá? Cartílagos, são 15 a 20 cartílagos em forma de arcos, e acho que já entenderam como que era, tá? Músculo, onde eu encontro? Músculo eu encontro na parte posterior da tráquea, tá? Onde não tem cartílago. E tecido fibroso, onde eu encontro? Encontro, tá? Por exemplo, tá? Entre os cartílagos da tráquea. Por que eu falei por exemplo? Porque o tecido fibroso, depois ele vai pegar e vai envolver tudo de novo. Vai ter outro tecido fibroso que vai estar rodeando completamente a tráquea, tá? Sobre esse tecido fibroso, vamos lá na parte 2 de tráquea. Estou acabando com a minha tráquea, tá? Aqui. Então, vamos repetir. Constituição anatômica, perfeito. Asterisco. Por que o professor colocou asterisco? Lá atrás, vocês vão ler que ele colocou assim, que a tráquea tem uma mucosa, tá? Tem um epitélio, que ele fala que é o epitélio respiratório, tá? Esse tubinho, que é a nossa tráquea, na parte interna, tem o epitélio, que vocês olham com o microscópio, tá? Na faculdade. Esse epitélio é o epitélio respiratório, que vocês devem conhecer até agora, né? Até então você conhece como epitélio cilíndrico pseudoestratificado ciliado com célula caliciforme, tá? Já que o epitélio não me interessa muito em anatomia, tá? Por isso eu coloquei asterisco, tá? Tráquea então está formado por epitélio, cartílago, por músculo, por tecido fibroso, tá? E esse aqui eu não quero em anatomia. Em histologia eu pergunto muito, tá? Perfeito. Aí acho que vocês entenderam já que tipo de tecido forma a nossa tráquea. Agora, vamos entender outra coisinha. Número 5. Estamos tentando fazer um resumo de tráquea. Vamos para lá. Assim. Aí, número 5. Agora eu quero saber que forma tem a tráquea, tá? Vamos tentando ir na ordem lá atrás. Muitos alunos erram. Quando o professor pergunta que forma tem a tráquea, o primeiro que vem na mente do aluno é arcos, aqueles anéis incompletos. Não errem. Quem tem forma de arcos são os cartílagos. A tráquea tem forma de um... Aí o aluno erra de novo. Tem forma de um cilindro, fala. Não. Tá? A tráquea tem forma de um cilindro, só que esse cilindro é achatado na parte posterior. Vamos tentar achatar ele aqui, tá? Aqui, a parte posterior é plana. Vamos colocar na posição anatômica. Vamos ver aí. Aí, conseguiu pegar? Aí.
Olha só, a parte posterior aqui é plana. E a parte... Vamos ver se eu consigo. Aí, que lindo ficou. E a parte anterolateral é convexa, tá? Então, se ele tem forma de um cilindro aplanado na parte posterior. Cilindro achatado na parte posterior. Se eu falar cilindro, a tráquea é assim, tá? Ele não é assim. Ele é um cilindro achatado, aplastado. Lá atrás ele fala aplastado na parte posterior. Então, a forma, pessoal, é cilindro aplastado en su parte posterior. Por isso que quando vocês desenham assim, lembram? 13 centímetros. Quantos cartílagos? 15 a 20. Vou fazer por fazer. Esse aqui é uma vista anterior. E aqui eu vou fazer um corte. Vou cortar aqui. Corte transversal. Tá? Cortei a tráquea. Corte transversal e vou olhar por cima. Vista superior. Por isso que os livros desenham desse jeito a tráquea em um corte. Aí, viram? A parte posterior é plana. A parte anterolateral é convexa, tá? A parte posterior tem principalmente que tipo de tecido? Músculo. Músculo. Isso é músculo. E a parte anterior e lateral tem o quê? Aqui eu cortei a anel do cartílago, né? Tem cartílago, já que o cartílago é um arco. Esse desenho que vocês vão ver muito, tanto em anatomia como histologia, tá? Perceberam? Tudo aqui é cartílago, anterolateral. Aqui é músculo. A parte posterior da tráquea é plana, tá? A parte anterolateral é convexa. Tá? Acho que aí vocês entenderam o que é realmente. Aí eu vou tão lindo aquela hora conseguir. Agora não tô conseguindo muito. Aí, aqui é músculo e aqui é cartílago, certo? Tá fácil. E aqui dentro vai ter o epitélio, né? Microscópio, né? Perfeito. Então a forma não é rata. E a forma dos cartílagos é forma de arcos. Perfeito? Então, aí, vamos fazer assim agora. Falar mais um pouquinho acerca desses cartílagos, tá? Eu falei que são 15 a 20 cartílagos. Todos têm forma de arcos, exceto, sempre tem um exceto, né? Exceto o último cartílago. O último cartílago vocês vão desenhar assim. Vocês não vão acreditar que Latarja comparou isso aqui. Latarja fala que ele tem a forma de uma letra Y invertida. Isso aqui tem forma de Y invertida. Y invertida, ele fala em castelhano. Tá? O último cartílago, vamos gravar assim primeiro. O último cartílago da tráquea não tem forma de arco. Não tem. Tá? Tem forma de uma Y invertida. Vamos falar como ele manda, tá certo? Por mais que não concordemos. Bien? Esse cartílago é muito importante, muito conhecido. Por quê? Porque aí termina a tráquea e começa quem? Começa que é isso aqui. Começam os brônquios. Brônquio principal direito e esquerdo, lembram? E esse último cartílago tem um nome, tá? Se chama carina traqueal. Carina traqueal, tá certo? Carina traqueal. O que é a carina traqueal? A carina traqueal é o último cartílago da tráquea que marca a bifurcação da tráquea em brônquios. Principal direito e principal esquerdo, tá certo? Esse detalhe aí eu quero muito que vocês aprendam, que vai ser útil para vocês para sempre, perfeito? Então, pessoal, vimos 5 coisas sobre a tráquea. Vimos o que é a tráquea, onde começa, onde termina. Tentei mostrar para vocês a forma da tráquea, tomara que tenham entendido, tá? Expliquei também que a tráquea tem 2 porções, vimos bastante coisas, tá? E que tipo de tecido forma a tráquea, tá? Que são 4 que explica no livro, sendo que um deles não me interessa muito ainda, perfeito? Então, agora vamos olhar aí no nosso Atlas 3D, tá? Para quem não gosta dos meus desenhos, que são horríveis, tá? Aí eu vou mostrar e aí vocês vão começar a estudar. E depois vamos continuar na parte 2 de tráquea em outro vídeo. Esse aqui é tráquea, pessoal. Olhem só. Aqui, esse aqui é a laringe. Vou marcar aqui o que eu tentei desenhar muitas vezes aí. Laringe. Dá para ver 2 cartílagos da laringe. Esse aqui é o cartílago tiroides. Esse outro aqui é o cartílago cricoides. Esse conduto aqui, tráquea, até onde? Até aqui. Depois ele bifurca. Falamos, no meu desenho eu exagero mais, né? Aqui,
O que dá pra ver? Lindo. Dá pra ver que ele começou onde? Borde inferior do cartílago cricoides. E dá pra ver que ele terminou aqui, né? Olha só, que cartílago é esse? A carina que eu tava falando. Carina traqueal. Tá? Então, começou lá no borde inferior do cartílago cricoides e terminou a nível da carina traqueal, bifurcando em brônquios principais, direito e esquerdo. Aqui também eu consigo ver os cartílagos, que são de 15 a 20 segundo o lateral G, tá certo? Cartílago hialino em forma de arcos. Na parte anterior dá para ver cartílago, na parte lateral dá para ver cartílago, e na parte posterior, olha só, aqui é plana, lembram? Plana, dá para ver músculo. Isso aqui já seria músculo liso, tá certo? Isso que eu tentei desenhar também. Viu? Tá certo? Acho que aí já vocês têm uma ideia melhor sobre a tráquea. O que mais eu queria mostrar aqui para vocês? Vamos colocar o nosso tórax, nossa caixa torácica. Vou tirar essa aqui que me incomoda. Aí. Isso aqui é muito legal que eu vou mostrar. Dá para ver aí. Isso aqui seria a tráquea cervical, tá no pescoço. E aqui seria a tráquea torácica, tá certo? Isso aí dá para ver. Isso. E dá para ver aqui. Vamos colocar numa vista lateral. Vou tirar essa costilha. Tirar esse aqui. A outra costilha. E aqui. Olha só. Lembra desse osso, claro, né? Isso é muito fácil. Esternão, manúbrio e o corpo. E aqui dá para ver o ângulo esternal de Loeys. A tráquea termina bem a nível do ângulo esternal de Loeys. Vamos ver se eu consigo fazer bem a nível. Aí. Então, se eu achei meu ângulo external de Loeys, eu estou sabendo que a esse nível termina quem? A tráquea. A tráquea só chega até o ângulo external de Loeys. Depois ele já termina bifurcando, ok? Não esqueçam disso. Deixa eu selecionar aqui, aí, para vocês terem uma ideia melhor. Aí, ocultar. Olhem só, a tráquea termina bifurcando em brônquios a nível do ângulo external de Loeys. Um detalhe aí, perfeito? Então, pessoal, vimos sobre um pouquinho sobre a tráquea. Depois vamos fazer outro vídeo sobre a tráquea. E aí vocês vão entender tudo sobre ele, perfeito? Então, nos vemos, bom estudo e tchau, tchau.